A manchete é: CPI da Covid ouve a advogada que representa os médicos denunciantes da Prevent Senior. E o buraco civilizatório no qual esse país se enfiou já começa a parecer ainda mais profundo. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Vai ser difícil, mas eu vou tentar ser objetivo. A Prevent Senior é o plano de saúde que chegou ao mercado atendendo uma clientela que até então ninguém queria. Idosos, e a Prevent Senior oferecia seus serviços por preços com os quais ninguém conseguia competir. Os donos, roqueiros, caras que usavam a empresa para patrocinar a própria banda que pagava para tocar em festivais famosos. Aí chegou a pandemia e com ela uma chance de conhecer a Prevent Senior por dentro. Quem era rock and roll no happy hour propagava slogan nazista em horário comercial, e isso enquanto fazia lá um tipo sinistro de assédio moral. A mensagem, se eu não me engano, do Dr. Pedro Júnior para apresentar a doutora Bruna. Essa é uma mensagem que diz o seguinte: atenção, senhores, infelizmente alguns de vocês não estão com o nível de comprometimento necessário para permanecer na empresa. Dei uma ordem na semana passada de não sair para a rede externa nenhum paciente paliativo, sem eu ser consultado. A partir de hoje, não irei tolerar essas falhas. O lema da empresa é lealdade e obediência. Nunca é demais lembrar, e aí eu não quero dourar a pílula, porque aí eu não sou médico, mas sou historiador, essa é a mesma consígnia da SS nazista. Lealdade e obediência. Da empresa. Isso sempre foi, isso não é de agora, isso não aconteceu em 2020 com a pandemia. Isso faz parte da cultura organizacional da empresa. Esses são os princípios que norteiam a Prevent Senior. E essa aí depondo na CPI é a Bruna Morato, a advogada que representa um grupo de médicos que está denunciando a Prevent Senior. Ela descobriu da pior maneira possível o que é que acontece com quem denuncia uma empresa cujo slogan é obediência e lealdade. Primeiro, ela começou a receber ameaças. Em algum momento, Vossa Excelência sofreu alguma ameaça ou intimidação depois que passou a divulgar para os clientes da Prevent Senior que procuraram? Sim, seria muito importante precisar exatamente se isso aconteceu, como aconteceu, porque isso é um dado gravíssimo. Sim, eu sofri ameaça. É uma política um tanto quanto complicada. Eu não posso afirmar que as ameaças que eu recebi foram por conta da Prevent Senior ou de responsabilidade da Prevent Senior, até porque nunca ninguém se identificou. É óbvio que ninguém se identificou. Acontece que a CPI já revelou, através de áudios, mensagens, documentos, que essas ameaças aí fazem parte do jeitinho Prevent Senior de ser. Da mesma forma, é claro que os caras que invadiram o escritório da Bruna também não iam se identificar. E foi uma invasão tanto quanto assustadora também, porque em uma sexta-feira, pessoas entraram no meu prédio com um equipamento eletrônico muito moderno para o que eles foram fazer depois. Duplicaram o IP de todas as câmeras de todos os andares do prédio em que eu tenho escritório e deixaram o sistema de segurança vulnerável por 4 dias. Então, eles procuravam algo. Não o suficiente, eles romperam essas pessoas que ainda não foram identificadas, eles cortaram o cano de um banheiro de um escritório vizinho, provocando um vazamento que inundou do 8º ao 3º andar. Inclusive, eu tenho os vídeos para disponibilizar, fazendo com que fosse necessária liberar a entrada de pessoas no prédio para que fizessem os reparos devidos por conta desse vazamento. Eu fiquei numa situação extremamente constrangedora com todas as pessoas do prédio. Primeiro porque eu atuo no conselho do prédio e fiquei muito chateada com a situação. E segundo porque eu tive que prestar esclarecimentos de se eu tinha ou não tinha relação com aquilo, se aquelas pessoas tinham entrado no meu escritório, até porque fizeram como se fosse um arrastão no prédio. É por essas e outras que os médicos que estão denunciando a Prevent Senior precisam se manter anônimos. É por essas e outras que a Bruna precisa mesmo da proteção que a CPI está oferecendo para ela através da Polícia Federal. Existem fartos indícios de que todas essas pessoas estão correndo riscos. Na imprensa, quem investiga esse assunto aí não hesita em dizer que a Prevent Senior está promovendo uma caçada aos médicos denunciantes. É com isso que a gente está lidando.
coisa séria. E olha, fica pior, porque os senadores governistas, eles estão fazendo de tudo para entregar os nomes dos médicos denunciantes. Eles querem falar o nome dos médicos, não apenas para a Prevent Senior, mas para a audiência da TV Senado, o que deve deixar oriçada a milícia digital, né? Quem deveria estar sentado aqui dando depoimento são os médicos. Senador Marcos Rogério, eu defendo. Não tem essa. Senador Marcos Rogério, eu defendo os meus clientes, é por isso que eu estou sentada aqui. Não tem espaço para defesa de cliente. Aqui o espaço é para defesa da vida. Eu sou, sim, parte, defendo os meus clientes e o senhor... Presidente, eu não fiz questionamento a depoente. O senhor fez uma afirmação e uma afirmação equivocada, por isso eu gostaria de lhe corrigir. Presidente, e o que eu estou dizendo aqui é que quem deveria estar aqui são os médicos. Para prestar depoimento. Os médicos serão mantidos em sigilo por proteção dessas pessoas. Não. Sexismo não, Randolfo. Para pensar nisso aí, hein? O senador governista, ele tenta inviabilizar a denúncia, dizendo que a denunciante não serve. Quem devia estar ali eram os clientes dela. Ok. Já a empresa Prevent Senior tenta inviabilizar a denúncia, dizendo que as provas, porque existem provas, foram obtidas de maneira ilegal. O que ninguém diz é que as denúncias são mentirosas. E olha, eu ia adorar ouvir que as denúncias contra a Prevent Senior são todas mentirosas, porque é coisa muito horrenda, é coisa muito hedionda, é coisa muito escabrosa. A gente está falando de uma empresa que deixou os profissionais trabalhando contaminados e sem os equipamentos de proteção. A gente está falando de uma empresa que teria usado seus pacientes como cobaias. A gente está falando de uma empresa que deixou gente morrer para economizar com leito de UTI. E o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas e, sinceramente, acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. Esses pacientes, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta. Quer ver ficar pior? Tudo que a Prevent Senior fez, a Prevent Senior fez com o apoio do governo federal, com o apoio do tal gabinete paralelo. E tem novidade aí, porque agora fica parecendo que o gabinete paralelo tem vínculos estreitos com o Ministério da Economia. O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora a novidade é o Ministério e tinha da Economia. Conexão com o Ministério da Economia, pergunta. Eu posso esclarecer, eu também tive essa mesma dúvida, até porque... É novo. Novíssimo. Até porque... Gabinete paralelo junto ao Ministério da Economia. Eu não sei se estava junto, porque eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. O estudo clandestino realizado pela Prevent Senior forneceu as bases para que o governo federal fizesse o que fez em Manaus. Lá, o resultado alcançado não foi a tal imunidade de rebanho por contágio. Não, foi uma nova variante do vírus. Isso foi o melhor que eles conseguiram fazer depois de matar um monte de gente por asfixia. Olha, quando essas imagens aqui começaram a aparecer na imprensa, muita gente falou em trincheiras. Estão cavando trincheiras. Uma pessoa mais inteligente pontuou que isso aí não é trincheira não, isso aí é vala comum e só aparece nos piores momentos da história. Pois que o Brasil saiba, quem ajudou o governo federal a cavar essas trincheiras, ou melhor, valas comuns, foi a Prevent Senior, que também se responsabilizou por uma outra escavação, a do fosso civilizatório, no qual esse país foi se enfiar. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser.
Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.